Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. Hoje, um programa especial, vamos falar muito sobre a repercussão da paralisação dos campeonatos e o que isso implica, né, no aspecto jurídico também. A FIFA parece que tomou algumas decisões, enfim. E a gente vai analisar e debater o que acontece com os clubes, por exemplo, tem compromissos, agora sem campeonato, como faz para colocar as contas, contratos que têm vigência até abril só, que era o término do Paulista, e agora com a paralisação deve ultrapassar essa data, e esses jogadores vão ter que renovar o contrato, ou fazer algo a mais, né, de prorrogação, ou vão perder, os clubes vão perder esses jogadores. É um imbróglio e a gente vai tentar, no programa de hoje, tirar algumas dessas dúvidas importantes. Primeiro eu pego boa tarde aqui do comentarista Guido Bortolomazzi. Tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Eu acho que é muito interessante até o público ficar sabendo mais ou menos o que pode acontecer durante a temporada, essa paralisação dos campeonatos, a situação dos jogadores, os problemas que os clubes vão enfrentar daqui para frente, até em termos de renovação de contrato, principalmente das equipes que disputam a Série A2 e a Série A3 dos campeonatos regionais. Enfim, tudo isso nós vamos debater aqui. Vamos falar um pouco do Santos também, porque o Santos está em recesso, mas a diretoria está trabalhando, vendeu um jogador agora, que foi o Aguilar, já sacramentado com o Atlético Paranaense, vai receber 10 milhões por 50% do passe do atleta, e com esse dinheiro as informações é que eles vão tentar colocar a casa em ordem em termos de folha de pagamento e também alguns direitos de imagens que estão atrasados. Então nós vamos comentar muito a respeito disso. Bom, conosco para dirimir essas e outras dúvidas também, estamos recebendo aqui um especialista no assunto, que é o doutor Rafael Cobra. Doutor Rafael, muito boa tarde, muito obrigado aqui pela sua presença. Tudo bem? Olá, Edson. Boa tarde. Mais uma vez é um prazer vir aqui trocar essas informações com vocês. Hoje, talvez pelo motivo menos nobre de todos eles, de todos os convites, mas ainda assim é um prazer. Guido, Valmir presente, e toda a audiência aí do Baixada Esporte. Vamos trazer aí algumas informações, alguns impactos que essa pandemia trará no ambiente esportivo, mais especificamente para os clubes e até os clubes aqui da nossa região. Muito bem. Valmir Lopes também participa com a gente desse debate. Valmir, boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, comandante. Tudo sob controle. Um abraço a você, ao Guido, ao doutor Rafael Cobra. Não poderíamos ter um convidado mais importante, mais apropriado nesse momento aí em que muitas dúvidas, né, rondam a vida, o dia a dia das pessoas, o cotidiano sendo alterado completamente. No esporte, é claro, não poderia ser diferente. Então vai ser, a gente convida aí o telespectador do Baixada Esportes da Santa Cecília TV a acompanhar aí os próximos minutos em que muitos assuntos importantes serão debatidos e a gente vai falar bastante sobre isso. Muito bem. Meus amigos, eu quero dar um recado para você que vai comprar produtos para festa, qualquer que seja a sua festa. Venha para a Cacau Center. É a maior loja do gênero em todo o litoral paulista. São mais de 40 mil itens. Você encontra tudo num único local e paga mais barato. Esses produtos que você está vendo aí na tela, pode ir na concorrência. Você vai voltar e vai dizer, tem razão, Edson. A Cacau Center são preços imbatíveis. E para quem não conhece a Cacau Center ainda, ela fica ali na Avenida Prefeito José Monteiro, 744, bem pertinho do Carrefour, em São Vicente. Falou em festa, falou Cacau Center. Uma pausa e eu volto rapidinho, não sai daí, até já. Muito bem, de volta para mais um bloco do Baixada Esporte. Deixa eu pegar uma boa tarde aqui do companheiro também, Alessandro Nunes Bortolomazzi. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, Edson, tudo bem, amigos do Baixada Esporte, né? Estamos aí nesse clima de coronavírus, mas estamos aqui para falar um pouco de futebol e um pouco de tudo que está acontecendo. Muito bem. Olha, vamos ouvir o que falou. Ouvimos o médico do Santos ontem. E ontem foi a vez do médico do Palmeiras também falar a respeito dessa paralisação. Vamos ouvir o que fala o médico do Verdão. Sou Gustavo Maglioca, coordenador médico aqui do Palmeiras, da equipe principal e da base. E, obviamente, a gente está vivendo hoje um momento muito sensível da saúde pública no nosso país, justamente com algumas repercussões importantes relacionadas à infecção pelo Covid-19. Em relação aos atletas, as principais orientações são, com certeza, em relação à transmissão do vírus. Então, a gente quer, ao máximo, minimizar que os nossos atletas sejam expostos. Então, desde lavagem de mão, álcool gel, como tossir, como
se portar num ambiente com um pouco mais de pessoas, como pedir desculpa para não tirar uma foto, para negar um abraço. Também falamos muito de onde eles estão, localidade, o que não fazer, o que fazer, então evitar ao máximo shopping center, academia, show, casa noturna, procurar sempre lugares abertos e evitar o conglomerado de pessoas, obviamente. Além disso, a gente focou bastante na necessidade dele manter os bons hábitos. Então, dormir bem, comer bem e se manter ativo. Se manter ativo em cima das orientações que o núcleo passou individualmente. Mas é importante também manter uma boa alimentação em cima das orientações e bons hábitos, porque isso reforça ainda mais a imunidade, além de manter a pessoa mais disposta ao longo dos dias. A gente não sabe o quanto tempo a gente vai precisar ficar em isolamento. Então as principais orientações foram isso. Depois desse ponto, a gente orientou que os atletas concentrassem em nós, o departamento médico, qualquer tipo de dúvida ou necessidade de orientação, para que a gente centralizasse esse tipo de informação e não ficasse gerando nem pânico e nem muito menos informações que possam parecer menos graves do que de fato é a doença. Então a gente centralizou muito na gente para a gente ter uma informação centralizada. E por último, a gente vai acompanhar qualquer caso de atleta, familiar, staff, pessoas que trabalham aqui no CT, que possam vir a ter qualquer tipo de manifestação de sintoma e o encaminhamento disso. Uma dica para a torcida palmeirense que está vendo agora a gente é: fiquem em casa. Se for trabalhar, procurem um ambiente seguro dentro do trabalho com ações seguras, higiene, principalmente, contato com as pessoas. Não é uma brincadeira isso. Muito bem, aí está o médico do Palmeiras ontem dando essa declaração e dando também a sugestão, até como uma questão pública, né? Principalmente dirigida à sua torcida, que é a torcida do Palmeiras. Já pegando como gancho esse assunto, nós vamos com o nosso departamento de do departamento de jornalismo da Santa Cecília TV, já também continuar a gente falando desse assunto importante e algumas providências que estão sendo tomadas pelos órgãos públicos da nossa cidade. Mas antes da gente entrar em contato com o nosso departamento de jornalismo, eu gostaria rapidamente de fazer essa pergunta para o Guido, doutor Rafael Cobra, para o Valmir e para o Alessandro. Nós temos aí contratos pendentes, esse é um assunto delicado que a gente vai debater hoje. No caso da Portuguesa Santista, né, o contrato dela vai até o dia, a maioria dos jogadores até meados de abril, ou o máximo ao término de abril. Se o campeonato for além disso, qual é a sugestão? O que a Portuguesa deve fazer, doutor Cobra? Pois é, Edson. Na verdade, quando a FIFA, desde o dia de ontem, noticiou a criação de uma força-tarefa com representantes de todos os envolvidos no mercado do futebol, vale dizer, representante dos clubes de futebol, das confederações, os representantes da FIFPRO, que é o sindicato dos atletas em nível mundial, é justamente porque estamos vivendo uma situação fora de qualquer precedente e medidas extremas precisam ser adotadas. Uma das principais preocupações da FIFA é justamente essa sobreposição de datas. Muitos campeonatos, aí trazendo agora especificamente para a sua pergunta e para o nosso ambiente da Baixada Santista aqui, o campeonato da Série A2, que a Portuguesa Santista disputa, ela tem como previsão de término, no seu calendário oficial, meados de abril. Grande parte ou quase a totalidade dos contratos de trabalho dos atletas que estão disputando a competição tem como data limite o término da competição. Será uma necessidade, se os campeonatos voltarem a ser disputados, que essa já é também uma dúvida concreta, não se sabe se os campeonatos terão tempo hábil para voltar, pela escassez de datas, essa é uma realidade que os clubes terão que enfrentar. O campeonato certamente não conseguirá terminar na data prevista, portanto, isso se estenderá além do que muitos contratos de trabalho, e não há nenhuma obrigação aos atletas de concordarem com uma dilação desse prazo, quer dizer, estenderem os seus contratos. Eu acho que é um momento que a sociedade como um todo, e principalmente os envolvidos no futebol, as partes envolvidas nessa relação, tem que tratar tudo com muito bom senso.
Não dá para se atribuir responsabilidades e jogar as consequências somente para um dos lados, nesse nosso exemplo, os clubes de futebol. Então, é uma medida que os clubes terão que adotar junto aos atletas, mas dependerá de consenso. Não há na legislação nada que obrigue o atleta de futebol a concordar com essa dilação do prazo do contrato. Existe a possibilidade também, por aquilo que a gente está acompanhando e até perguntando para algumas pessoas ligadas ao futebol, por exemplo, o Campeonato Brasileiro começa em maio. Então, fica aquela preocupação, será que até maio tudo já está normalizado e o início do Campeonato Brasileiro não vai afetar a competição no seu todo? Eu já escutei diferente até, já escutei que a CBF está estudando começar o Campeonato Brasileiro só no segundo semestre, com um turno único e mata-mata no final. Então, mas aí tem que mudar o regulamento e o regulamento não pode ser mudado assim. Mas aí é a mesma coisa, mesma coisa que o Congresso. Você pegou uma situação excepcional, você vai buscar orçamento, é um caso fortuito que está acontecendo. Eu sei, mas aí é um campeonato que você já não vai dar tanto valor ao campeão como você tem um campeonato normal. É isso que o pessoal está analisando. Mas isso eu acho que é o menos importante. Até em termos de patrocínio, entendeu? Essa questão é a menos importante. Então, mas esse ano, como eu falei, esse ano vai ser um ano atípico. Sem dúvida. E é bem provável que as competições, de um modo geral, não vão ter a mesma qualidade do que é o normal. Então, algumas atitudes, por exemplo, o Campeonato Paulista da Série A2, pode chegar muito bem e falar, olha, não vai ter término. Claro. Não vai ter. O Campeonato Paulista agora, da Série A1, não vai ter término. Não vai ter campeão. Ou vai dar o título para o Guarani, que conquistou o maior número de pontos? Não, o Santo André. Santo André. Desculpa, o Santo André? Mas a questão é a seguinte, Entendeu? Guido, o Campeonato Paulista implica que clubes que participam dele também participam do Brasileirão. E aí poderia haver um choque de datas, e aí seria inviável. Mas a Série A2 não. Os times da Portuguesa Santista, esses times não disputam o brasileiro. Tal. Alguns disputam a Série B. A né? Série B. Série B ou C. Né? Mas se a gente for contar do mata-mata, tanto o Paulista da Série A1, A2 e A3, é mais curtinho. Mas, hipoteticamente, que não dê, até meados de abril, final de abril, que gera o previsto término do campeonato. Que ele comece só em maio. Aí a Portuguesa vai chegar no Alessandro e vai falar, Alessandro, o seu contrato era até abril. Vamos renovar mais 1 mês e meio, 2 meses? A legislação permite fazer esse tipo de contrato de 1 mês ou 2 meses? Ou tem que fazer maior tempo? Como é que se encontra uma solução para isso aí? Não, a legislação permite que você prorrogue o seu contrato por um prazo ali menor do que o tido como limite. O limite mínimo que a lei fala em 3 meses é para celebração de um contrato. Você não pode formalizar um novo contrato com uma data menor do que 3 meses. Mas você estender o atual contrato por mais 1 mês, 40 dias, 50 dias, para adequar a esse calendário, isso sim é permitido. Agora, uma situação também que a gente estava analisando, porque quando você fala nisso, você fala no todo, né? Você pensa no futebol de uma maneira global. Não é só o problema dos jogadores em si, dessa renovação de contrato. O problema todo também são os custos que os clubes vão ter de segurar esses jogadores e os patrocínios, que às vezes o patrocinador fez por 6 meses, no início do campeonato, término do campeonato. Vai prorrogar isso aí? Vai ter patrocinador falando, não, agora eu não quero mais fazer, não tenho, o mercado já não me oferece mais a condição de renovar. Então, tudo isso também pode afetar a situação. Por isso que eu falei aqui ontem para o presidente, para o Adelino. Falei, presidente, como é que a federação vai chegar e vai falar, ó, tem dinheiro para vocês aqui, vão aguentar a bucha e aí vai liberar todo mundo? Sua pergunta, Alessandro. Não é nenhuma pergunta, é uma colocação até, porque a gente está... tem gente que fala que o futebol é o assunto mais importante dentre os menos importantes, né? A gente sabe disso. Mas o que está acontecendo hoje está afetando a economia global, não só o futebol. A gente está aqui pensando nas soluções para o futebol, mas não estamos pensando nas soluções do dia a dia, por exemplo, né? Quantas pessoas estão fechando seus comércios hoje e também estão tendo prejuízos? Como é que vão ser os contratos que essas pessoas fecharam? Então a gente tem que pensar num todo hoje. Hoje, infelizmente, esse coronavírus, essa situação mostrou que o ser humano é vulnerável. Essa é a mais pura verdade. O que está acontecendo hoje no mundo globalizado está mostrando o quê? Nós não somos nada, nós somos um grão de areia, né? Teve até uma bióloga, que a gente não sabe, eu acredito que não seja fake news, porque está num dos sites importantes daí do mundo, né? Dizendo o seguinte, vocês pagam não sei quantos bilhões para Cristiano Ronaldo, para Messi, e agora vocês querem que a gente consiga a cura do coronavírus em 40 dias, 50 dias, e vocês pagam para um biólogo 1.800 euros, 2.000 euros. Né? Falou isso na Espanha hoje.
Então, quer dizer, hoje a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais nas coisas, né? Pensar um pouquinho mais. É que nem o Ronaldo falou há algum tempo atrás, a Copa do Mundo não se constrói com hospital, se constrói com estádio. E hoje nós estamos sentindo falta de hospital, não de estádio. Tem estádio aí que tá aí jogado às traças e não ser feito nada. Todos aqueles estádios, né, que eu tive agora em Natal, tá lá o estádio de Natal usado pelo América de Natal. Aquele baita monstro de estádio usado pelo América de Natal para disputar o quê? Quanto foi gasto lá? Então a gente tem que começar a pensar um pouquinho também. Agora, vamos nos ater, não só o problema de contratos dos jogadores da Briosa. Vamos pensar no Santos Futebol Clube. Tem compromissos salariais e a folha não é pequena. Tem acordos com a TV, né? Não é só com a federação, os jogos da TV. Se não tem jogo, a TV não transmite. Se ela não transmite, o patrocinador dela fala, pô, eu não tenho por que pagar se não tem jogo. Então, a hora que voltar, eu pago. Mas, em contrapartida, o clube fala, mas a Globo precisa me pagar, ou quem detém o direito de transmissão, porque eu tenho que pagar o jogador. Né? Mesmo que o campeonato parado, o jogador vai chegar e falar, eu preciso levar o dinheiro para minha família. Como é que faz isso aí, doutor? Mas eu acho que isso aí é o caso fortuito e os patrocinadores vão cumprir com as obrigações durante o período. Eles vão ficar com crédito, sim. Vão ficar com crédito futuro de transmissão. Isso é uma lógica, porque você não pode chegar agora e falar, não vou pagar mais nada. Não está saindo mais nada, não está tendo mais nada. Mas a Globo tem a obrigatoriedade desse pagamento, doutor Cobra, mesmo não tendo jogo? Na verdade, os impactos econômicos dessa pandemia será muito forte no ambiente mundial e o esporte não é uma bolha que viva isolada de toda a sociedade. Então, teremos impactos econômicos seríssimos no futebol, seríssimos. Tanto que, eu já mencionei dessa força-tarefa da FIFA, outra das grandes preocupações da FIFA em relação a esta pandemia é a iminente, provável e quase certa incapacidade dos clubes de honrar com seus compromissos financeiros com seus atletas. Que teria problemas jurídicos com a própria entidade. Sim. Então, a gente terá nos próximos dias, ou quem sabe até nas próximas horas, alteração no regulamento de status e transferência de jogadores da FIFA, adequando 3 grandes realidades que sofrerão impactos severos. A já mencionada sobreposição de datas, término de competições e vigência de contratos de trabalho. Essa é a segunda preocupação, não por ordem de importância, mas uma outra preocupação, essa iminente incapacidade financeira dos clubes de honrar seus compromissos. E o terceiro impacto será nas janelas de transferências, porque a janela de transferência ela presume término de uma competição, janela de transferência, antes do início da próxima competição. Não sabemos nas regiões globais quando que um campeonato conseguirá terminar, quando que o outro iniciará. Então a FIFA adequará principalmente esses 3 aspectos. Só pontuando uma condição levantada aqui pelo Guido dos patrocinadores, de poder utilizar esse potencial crédito futuramente, vamos pensar numa seguinte hipótese, como seria a solução para isso? Campeonato estadual. Quem compra os direitos de transmissão dessa competição, compra lá para 18 rodadas, iniciando tal data, terminando tal data. Digamos que o controle dessa pandemia dure muito mais tempo do que nós desejamos que aconteça. E os campeonatos estaduais não tenham continuidade. E aquele que pagou por uma competição inteira, principalmente para na fase decisiva de mata-mata, ter uma visibilidade muito maior, imaginemos que os campeonatos não continuem e sejam declarados campeões os primeiros colocados até agora. Quem comprou o campeonato, comprou com uma expectativa. Foi-lhe entregue um produto muito pior, vamos chamar assim. Então, de fato, nós teremos muitas implicações comerciais, jurídicas no ambiente esportivo. Foi o que falou ontem o presidente do Supremo. Dias Toffoli ontem acabou falando isso. Nós vamos ter uma demanda de ações que precisam ser resolvidas rapidamente por conta disso. Vai acontecer isso, e não é só no âmbito do futebol, nem em todos os âmbitos. A gente tem que pensar nisso daí, contratos que foram fechados, clientes que foram... por exemplo, num escritório de advocacia, tem cliente hoje que vai ter que esperar muito mais tempo, porque está tudo parado. Só estão vendo casos urgentes. Como é que vai ficar isso? Então, tudo, vai ser uma sequência, que nem aquele jogo de dominó, vai ser uma sequência do jogo de dominó.
Então, por isso que o Dias Toffoli falou ontem, nós do Judiciário vamos ter que nos empenhar, porque as resoluções vão ter que ser rápidas agora. A gente não pode empurrar isso aqui com a barriga para que tenha solução daqui a 10 anos. O caso é hoje, entendeu? Então vai ser complicado. E o exemplo maior é a Olimpíada. O governo japonês já disse, Comitê Olímpico, né? E o governo japonês, quem comprou a passagem, comprou todo o pacote, se não tiver Olimpíada, não tem ressarcimento. Agora, como é que fica o Profut, né? Porque o Profut agora também, que é uma obrigatoriedade do acordo que foi feito, da maioria dos clubes, né, Valmir? Com o governo federal. Sem receita, não tem renda porque não tem jogo. A TV pode ser falar, olha, não tem jogo, a gente não vai pagar porque o patrocinador falou, ó, hora que voltar eu pago, aí você paga, mas o jogador também quer receber. Enfim, é um imbróglio danado. E o governo vai dizer, bom, e o Profut, vocês não estão pagando? Não vão pagar de que maneira, se não tem receita? Então eu acho que, de uma maneira geral, vai ser uma grande negociação. É isso, Valmir? Tem que haver uma flexibilização, uma situação excepcional. O Alessandro estava falando em relação ao STF, que vai ter que analisar uma série de situações, e muitas dessas situações, não só na área esportiva, mas também na vida civil, no geral, de todas as pessoas, muitas dessas situações não estão previstas na legislação. Então, o STF vai ter que analisar caso a caso, talvez julgue algumas situações sem ter uma legislação prevista para aquela situação, e no caso do Profut tem que haver uma flexibilização. Sabe-se que os clubes terão uma queda enorme nas suas receitas, em termos de renda, venda de ingresso, de recebimento de direitos de transmissão, dos patrocinadores também. Então, vai haver uma perda geral. Todas as partes envolvidas, atletas, clubes, emissoras de TV e de rádio, patrocinadores, todos irão perder de alguma maneira. Então, todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa. Exatamente. Então, tem que haver um bom senso para que todos tenham a menor perda possível, mas todos terão algum tipo de perda. Você sabe quais são os dois únicos países que estão pensando na economia nesse momento? Quem? Irã e Brasil. Os únicos 2 países do mundo que estão pensando na economia é Irã e Brasil. O resto está todo mundo pensando na saúde. Agora, existe uma outra coisa também que juridicamente pode dar um certo imbróglio, que são os patrocinadores das camisas. Eles, quando colocam publicidade na camisa, eles estão querendo o quê? Visibilidade. Visibilidade. Ah, mas não tem TV. Não tem TV e sequer tem entrevista, porque os jogadores foram liberados. Sim. Mas o clube pode alegar o seguinte, não, você não coloca patrocínio na minha camisa por causa da televisão. A televisão é um dos motivos, mas não o único. Mas pode também, pode também ter uma implicação do patrocinador da camisa, que o aí Corinthians tem 18, Mas aí é o Santos fácil. tem uns 4, Mas os aí caras é falam, fácil. amigo, mas não tem como televisão, atribuir a também não vou pagar. responsabilidade, né? Mas aí é fácil, aí é só prorrogar. É só prorrogar? Sim, aí é fácil. Você fala o seguinte, ó, o nosso contrato vai até dezembro de 2020. Nós vamos dar uma bonificação desses 2, 3 meses que vocês ficaram sem visibilidade, vai prorrogar até... Mas aí você abre, a receita vai ficar em aberto nesses 2 ou 3 meses, mas você vai só vai adiar o jeito, problema. vai ter E jeito. aí nós estamos falando só do futebol, estamos falando do jogador. Não esqueça dos funcionários. Os funcionários dos clubes. Claro. Então, as partes mais fracas, não só em termos de clubes, dos funcionários dos clubes, mas dos funcionários do comércio, dos funcionários da indústria, Todo mundo. as partes mais fracas têm que receber algum tipo de proteção dos seus empregadores e, em última instância, por consequência, também do governo. Então, algumas medidas foram anunciadas ontem, de alguma maneira, para tentar atenuar essa situação. Bom, já a gente retoma esse assunto aí, porque o Santos estava vendendo o Aguilar para o Atlético do Paraná. Já vendeu. Vendeu? Vendeu e já vai receber os 10 milhões agora, é só assinar o contrato. O pagamento vai ser à vista por 50% do valor do passe do jogador. Isso vai dar uma certa Não, respirada. vai pagar, o próprio presidente da diretoria já falou, vai colocar os salários em dia e vai pagar alguns direitos de imagem que estão atrasados e depois, se sobrar alguma coisa, porque a gente não sabe qual é a folha de pagamento do Santos, fala assim 5 milhões, 6 milhões, mas ninguém sabe verdadeiramente quanto é, e aí vai colocar alguns pagamentos em dia e vai dar uma calmaria na Vila, né? 10 milhões é 10 milhões para um clube que às vezes tem uma receita um pouco mais reduzida. 10 milhões para determinados clubes não faz mais cosquinha, né? Não adianta nada. Mas vamos ver o que vai resolver. Bom, daqui a pouco voltamos para debater mais a situação, como é que fica no campo jurídico, com o doutor Rafael Cobra aqui. Olha, deu um pane no celular? Não se preocupe. Traga aqui na Top Center, porque hoje o celular é uma ferramenta imprescindível. É contato com família, com amigos, com cliente, com escola, com tudo. E quando dá um pane, a pessoa fala, puxa, perdi o chão. E agora? Como é que eu vou fazer? Preciso arrumar meu celular. Então, traga aqui na Top Center.
um novo horário, por enquanto, de funcionamento, das 10 da manhã até 8 da noite. Se você não puder trazer o seu celular aqui e você morar em Santos ou trabalhar aqui em Santos, você pode ligar para o celular que está aí na tela do seu visor aí, ó. 988-01-5626. Você liga para esse celular, eles mandam o motoboy, faz o orçamento na sua frente, tá? Você aprovando, ele leva, arruma, traz de volta e você pode pagar no cartão em até 12 vezes. Deu pane no celular? Traga aqui, ó, Top Center. Eles estão há 10 anos no mesmo endereço, na rua Oswaldo Cruz, ao lado, bem ao lado da porta principal da Unisanta. Não tem o que errar. É uma pausa rapidinha e a gente volta já. Segura aí. Super Fácil Chevrolet Absoluta. As melhores condições para você trocar de carro. Entrada parcelada em 10 vezes sem juros. Onix LT 2015. Entrada dividida e R$ 694 mensais. Prisma LT 1.4 2014. Entrada dividida e R$ 854 mensais. Logan Authentic 2018. Entrada dividida e R$ 799 mensais. Cruze LTZ Turbo 2017. Apenas R$ 69.990. Chevrolet Absoluta. Em Santos, Guarujá e Praia Grande. Bom, estamos de volta aqui para mais um bloco do Baixado Esporte. Hoje recebendo aqui o Dr. Rafael Cobra, falando sobre assuntos jurídicos, né, que implicam na paralisação do campeonato, mesmo que temporariamente, mas tem contratos que terminariam agora, em abril, e aí é um imbróglio e a situação fica complicada. Ele está levantando algumas dessas questões. Olha, gente, a churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande dá uma grande dica para você. Você não conhece ainda? Quer saborear o melhor rodízio da Baixada? Então pegue a sua família e vá saborear lá na churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Ela fica aberta de segunda a domingo. O horário de funcionamento de segunda a sexta é das 11 da manhã até 11 da noite. No sábado, até mais tarde, das 11 da manhã até meia-noite. E no domingo, das 11 da manhã até as 6 da tarde. Tá bom? Toda sexta, sábado, domingos e feriados tem música ao vivo também. Então, para quem não conhece, pode ir porque é o melhor rodízio em toda a Baixada Santista. Churrascaria Ponto dos Motoristas, lá na Praia Grande. Grande abraço a todos que estão acompanhando o Baixado Esporte lá na cidade de Praia Grande, né? Pessoal do Canto do Forte, da Vila Guilhermina, enfim, do Jardim Melvi, onde está lá a Churrascaria Ponto dos Motoristas e todo mundo acompanhando aqui o nosso Baixado Esporte e o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Mas vamos retomar o assunto aqui com o doutor Rafael Cobra e a gente falando aí da paralisação dos campeonatos. Doutor Cobra, em relação à Federação Paulista de Futebol, eu não sei se ela paga em cash o montante todo do campeonato. Por exemplo, a Portuguesa já recebeu tudo antecipado? Ou ela picota? Normalmente os clubes recebem antes do início do campeonato, principalmente das divisões menores. Pega a bolada toda. Até para dar conta das despesas que terão ao longo da competição. Tá, aí acabou não dar tempo de fazer o campeonato, a federação pede o dinheiro de volta para os clubes. Olha, eu paguei para vocês por 4 meses, mas infelizmente não há condições, que não é da minha alçada. Não é a federação que rompeu, é uma questão de saúde pública. E como é que fica isso também? Ela pode exigir o dinheiro de volta? Eu volto a tocar no mesmo aspecto. As partes todas envolvidas terão que agir com muito bom senso e sabendo ceder um pouco para a manutenção do mínimo de continuidade, da sobrevivência dos envolvidos, né? Eu acho que nesse exemplo que você está trazendo, suponho que a Federação Paulista não cobre essa devolução dos clubes, porque numa análise fria, a parte mais frágil nessa relação são os pequenos clubes. Sem dúvida. A federação, claro, ninguém tem condição de ficar rasgando dinheiro por aí, mas eu acho que dentro de uma situação excepcionalíssima como essa, é mais fácil, é menos doloroso que a federação eventualmente suporte um pouco de prejuízo nessa relação do que transferir exclusivamente ao clube essa situação e tornar inviável, o que já hoje em dia já quase é inviável, a saúde financeira dos clubes menores do estado de São Paulo, tornaria, então, absolutamente, seria decretar o fechamento de muitos dos clubes, né? Bom, e você falou que o Aguilar já bateu o martelo, já é jogador do Atlético do Paraná? Já é jogador do Atlético Paranaense, já está tudo sacramentado, o Santos acabou vendendo. E um fato curioso também com relação aos problemas dos jogadores, porque até agora é tudo suposição do que está acontecendo, né? O pessoal está falando, daqui 10 dias, vamos dar um prazo daqui um mês, daqui 15 dias.
Só que até agora a previsão é por 6 meses. O governo mesmo está falando que o problema do coronavírus, ele tem que tomar todo o cuidado e para você estancar mesmo a situação, extinguir o vírus, isso vai demorar 6, 7 meses. Então o estado de São Paulo hoje, a cidade de São Paulo, que é a mais afetada, você tem lá os 3 grandes clubes na capital, esses clubes vão chegar e falar o quê? Eu vou trazer os jogadores para cá agora, como é que vai ser o trabalho desses jogadores aqui de novo? Né? Já está tudo solucionado ou a coisa ainda é crítica? Porque nós estamos no meio do furacão. Quem mora na capital hoje está no olho do furacão. É lá que está o maior problema. Não é a Baixada, não é o interior, porque os casos principais estão acontecendo dentro da cidade de São Paulo. Então eles vão bloquear aquilo ali. Vão fazer como fizeram na Itália, vão fazer como fizeram na França, na Espanha, até na China, né? Porque, por incrível que pareça, a gente estava ontem escutando, eu escutei o pronunciamento de que em Pequim não teve nenhum caso de coronavírus. A capital da China não teve um caso de coronavírus. Só teve nas cidades que espalhou que aconteceu o incidente. Ali eles bloquearam, algumas cidades vizinhas pegaram um pouco mais, mas de um modo geral, a China, que tem lá quantos milhões de habitantes, teve 3 milhões... 3 bilhões. Bilhões. Então, teve uma quantidade de mortes numa região e o resto do coronavírus se espalhou pelo mundo. Para você ter uma ideia, Guido, vários clubes chineses, porque o campeonato chinês, obviamente, paralisou. Não teve início, nem começou em janeiro, até porque a questão teve início em meados de novembro para dezembro. Alguns clubes não deram férias para os seus jogadores, eles saíram para fazer uma espécie de pré-temporada extremamente prolongada nos Emirados Árabes. Um clube chinês estava na Espanha e agora eles estão retornando para a China, porque hoje a Espanha também não é um lugar mais seguro. Não é mais. A própria região ali do Oriente Médio, os Emirados também já está chegando a algumas situações. Então eles estão retornando para a China, não necessariamente tem um clube de Wuhan, que é o epicentro ali do início do coronavírus. Ele não vai voltar para a sua região, mas vai voltar para a China, para uma outra região do país, porque nesse momento é mais seguro do que nos lugares onde eles estavam treinando. O clube é obrigado a pagar o salário dos jogadores nessa situação? Se você for analisar estritamente com o que diz a legislação nacional, ele sim é obrigado. A única hipótese que a legislação traz para que o clube possa suspender o contrato de trabalho e, portanto, deixar de remunerar o seu atleta, é quando o atleta fica afastado da sua atividade por um prazo superior a 90 dias, por um fato alheio ao ambiente esportivo. Bom, pelo que eu estou falando, parecia que isso se encaixaria, mas desde que seja de responsabilidade exclusiva do atleta o ter ficado afastado. Não dá para se atribuir a qualquer atleta o afastamento por sua culpa exclusiva. Então, a legislação desportiva nacional não autoriza a suspensão dos contratos de trabalho. Mas as medidas devem ser extremas pela gravidade do caso e há na legislação trabalhista nacional a possibilidade de negociação coletiva, mas aí com a presença do sindicato, representante das classes, para que se chegue, por exemplo, num consenso de suspensão dos contratos de trabalho. Mas aí você veja pelo lado do atleta trabalhador. Ele fica ok, se essa pandemia durar 3, 4, 6 meses, como você está dizendo, as contas dele cotidianas não ficarão suspensas por 6 meses. Aí a pergunta, a maioria dos atletas tem contrato de gaveta, ou contrato de imagem, direito de imagem. O contrato assinado na carteira de trabalho é um valor, direito de imagem é outro valor. Nesse momento, o clube vai se socorrer de quê? Do contrato de trabalho. Vai pagar aquilo que está no contrato de trabalho. Porque se eu não tenho condição de pagar tudo, eu vou pagar o primordial, que é o contrato de trabalho. Aí a pergunta que não quer calar, que muita gente está falando. A Federação Paulista, ou as federações, e a própria CBF, teria recurso suficiente para chegar e falar para os clubes, nós vamos bancar um dinheiro para vocês melhorar, segurar um pouco, e aí na frente vamos descontar de uma outra maneira? Será que seria uma saída também para os clubes? A Federação Paulista, por exemplo, que é milionária, tem dinheiro que nem água lá, né? Pode chegar e falar, para os clubes lá, tanto, vamos segurar e depois, futuramente, a gente vai abatendo em outras contas. Tá. Alguns aspectos nesse sentido, Guido. Primeiro, assim, a FIFA, antes até de coronavírus, tudo, ela já vinha estudando a criação de um fundo financeiro
de socorro aos atletas. Isso significaria o quê? O inadimplemento salarial contumaz de um clube, a FIFA reembolsaria ou arcaria com alguns valores em favor do atleta para manter a sua subsistência e depois cobraria do clube esses valores. Mas eu quero fazer um comentário, Guido, que a tendência, para quem não conhece especificamente legislação, é de imaginar essa sua hipótese. Eu vou pagar o contrato, o que está previsto em carteira de trabalho, e o que é na imagem, como não está tendo jogo, ele não está aparecendo, eu não vou pagar a imagem. É um entendimento juridicamente bem equivocado. Por quê? O pagamento do direito de imagem a um atleta não é pela exposição dele durante uma partida de futebol. Isso é o direito de arena. Aquela bonificação que o atleta tem relacionada à sua atividade esportiva. O direito de imagem pago a um atleta de futebol é pela exposição comercial da sua imagem. Portanto, não ligada à sua atividade dentro de campo. Não é a imagem de transmissão de uma partida que é remunerada pelo direito de imagem. É a possibilidade de você fazer um comercial com o seu atleta, vender um produto com alguma fisionomia, alguma identificação pessoal daquele atleta. Portanto, o clube que adotar esse raciocínio de suspender o pagamento de imagem porque não está tendo competição esportiva, sofrerá consequências. Bom, daqui a pouco a gente volta com mais Baixado Esporte, falando desse problema jurídico que envolve aí hoje a situação do futebol no Brasil e até no mundo também. Deixa eu dar um abraço aqui para o meu amigo Edivaldo, lá da CDTran. Para você que quer tirar sua primeira carta de habilitação, ou mesmo estourou os pontos na carteira, vá até a CDTran, fale com o Edivaldo. O Edivaldo foi o presidente do São Vicente Atlético Clube, né? Grande Edivaldo. Está aí o endereço e o telefone. Maiores informações é só ligar e falar com o Edivaldo e ele vai resolver e vai orientar você para tirar sua primeira habilitação ou resolver o problema dos pontos da carteira, tá bom? Tá aí o Edivaldo na tela. Olha, uma paradinha rapidinha, já com informações também do Departamento de Jornalismo da Santa Cecília TV. Segue o barco? Então vamos seguir o barco aqui. E eu quero também mandar 2 abraços aqui. Um é para o Walter, que está lá no Guarujá acompanhando o nosso programa. Outro é para o meu amigo Faustino, hein? Lá na WR Faustino Reformas. Lembrando para você que vai reformar a sua casa, seu apartamento, ou até o seu estabelecimento comercial, venha para WR Faustino Reformas. É preço justo e um trabalho fantástico. Está aí o telefone na tela para você. WR Faustino Reformas. Valmir, o campeonato ontem, o presidente Jabaquara esteve aqui e nós perguntamos sobre o campeonato da B, não tem marcado nada, né? Arbitral, nenhuma informação, e ele dispensou todo o departamento amador também. Com relação ao amador, né? Esses jogadores, até o Guido perguntou, muitos são de fora, e até pessoas humildes. E aqui fica na sede do clube, né? E tem todo o aparato. Bom, mas antes, já que o assunto, nós estamos falando de coronavírus, medidas importantes sendo tomadas, nós vamos com o nosso departamento de jornalismo. O repórter Fabiano Roma está na Prefeitura Municipal de Santos e o prefeito Paulo Alexandre Barbosa parece que tem novas medidas no combate ao coronavírus. Fabiano, boa tarde para você, tudo bem? Oi, Guido, boa tarde para você. A gente fala ao vivo aqui da sala de situação da Prefeitura. Hoje é um dia, a gente pode chamar de um dia histórico também. Aliás, como tudo que vem acontecendo nos últimos dias com essa pandemia do coronavírus. O prefeito está chegando aqui, ele está muito ocupado hoje. É um dia de corre-corre, porque além das outras medidas, as 11 que ele anunciou na última segunda-feira, no início da semana, hoje teve mais medidas, prefeito. São muitas restrições, mas é necessário, antes de mais nada, antes do senhor anunciar as medidas, eu queria que o senhor falasse a respeito das notícias falsas, fake news, o quanto isso prejudica o trabalho que as prefeituras estão fazendo nesse momento. Olha, a gente vê com muita tristeza esse tipo de comportamento. Nós estamos enfrentando uma pandemia, estamos perdendo vidas, né? E tem gente brincando com isso, né? Através da internet, principalmente disseminando informações falsas. Pedido que a gente faz para as pessoas e causando pânico, né, também entre a população. O que a gente pede é que as pessoas recorram aos órgãos oficiais para as informações. As redes sociais oficiais da Prefeitura, do Estado, da União, da Anvisa,
a dos próprios prefeitos, enfim, para que as pessoas possam ter informação verdadeira. Nesse momento, nós necessitamos da verdade enquanto gestor para tomar decisões baseadas na verdade. Não há interesse nenhum de omitir nem de esconder nada. As pessoas dizem, olha, não tem nenhum caso confirmado, mas é óbvio que vai ter caso confirmado do coronavírus, se a tendência mundial é essa e aqui não será diferente. Nós vamos ter nas próximas horas, então não há interesse nenhum em omissão. Nós temos sim que agir com muita responsabilidade, com muita prudência, para fazer esse enfrentamento e passar por esse momento que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Prefeito, então vamos às medidas adotadas. Hoje foi definido entre os 9 prefeitos, né? Bares, restaurantes, shoppings fechados, praia com acesso restrito, é isso? Exatamente, tomamos medidas duras, rigorosas, mas porém necessárias para preservar a vida das pessoas. Estamos, a partir de amanhã, determinando o fechamento de todos os shopping centers, da Baixada Santista. Importante dizer que foram decisões colegiadas, ou seja, todos os prefeitos concordaram com isso, são 9 municípios impactados por essas decisões. Não funcionam mais shoppings, academias, casas noturnas e igrejas em todas as cidades da Baixada Santista. As demais atividades, bares, restaurantes, similares, a recomendação é que elas sejam reduzidas as atividades gradualmente, agora em 30%, para que a gente possa não ter aglomeração de pessoas. Também decidimos pelo fechamento dos hotéis, né, em toda a Baixada Santista, excetuando aqueles hotéis que ainda têm hóspedes, estamos dando aí 72 horas para que esses hóspedes possam sair dos hotéis, mas a partir de amanhã não entra ninguém, nenhum hóspede novo nos hotéis da Baixada Santista. Isso tem por objetivo evitar a circulação e também a vinda de turistas. As praias, decisão tomada também importante, restringindo totalmente o acesso à faixa de areia das nossas praias nas 9 cidades da Baixada Santista. Então não pode morador, não pode turista, não pode ninguém, não pode ambulante, não pode guarda-sol, não pode cadeira, não pode montar barraca de praia, nada autorizado na faixa de areia. Essa é uma restrição que vale também a partir do dia de amanhã para todas as cidades da Baixada Santista. Adotamos também medidas importantes em relação ao acesso à Baixada Santista. Estamos aí fechando as rodoviárias, exceto para o transporte de profissionais que necessitem desse tipo de deslocamento, ou seja, profissionais da área de saúde nesse momento, que terão prioridade, profissionais da área de segurança e os profissionais de assistência para atender a população, mas não é momento de fazer turismo, de gente de fora vir passar a quarentena aqui na Baixada, nem de achar que quarentena é férias e querer passar esse período aqui. Não, é o momento das pessoas ficarem isoladas e todas essas medidas que estão sendo tomadas buscam evitar deslocamento, promover, incentivar o isolamento e, principalmente, preservar a vida da nossa população, da nossa gente aqui da Baixada Santista. São medidas duras, como eu disse, mas necessárias. Também tivemos aqui numa reunião que foi feita por videoconferência com os prefeitos, trouxemos a participação do Estado em tempo real na nossa reunião e comunicamos o Estado dessas medidas. E o Estado também vai iniciar a partir de amanhã uma campanha de conscientização na própria rodovia para desestimular a utilização da rodovia sem necessidade absoluta. Os próprios painéis informativos vão desestimular o uso da rodovia. O Estado vai nos apoiar nessa direção, evitar ônibus de turismo, enfim, fazer esse controle para que a gente tenha o menor fluxo possível, apenas o necessário, e obviamente que essas medidas vão ser avaliadas em caráter permanente. Nós queremos aqui, fizemos a reunião hoje, foi a primeira vez na história do Condesb, reunião por videoconferência, mantivemos esse canal de comunicação aberto, em funcionamento, e se necessário for, outras medidas mais duras, mais drásticas, serão adotadas. Prefeito, o senhor disse que não dá realmente para parar isso, as estatísticas dizem que vão acontecer casos, né? Como é que está sendo preparada a estrutura médica, prefeito? Eu sei que o senhor já está providenciando, junto com os outros prefeitos, a compra de novos leitos, equipamentos. Exatamente, nós estamos com um plano de contingência da Baixada Santista em execução. Tivemos 90 leitos habilitados pelo Ministério da Saúde para as cidades aqui da Baixada. Agora tivemos um pedido de acréscimo, cidades que a todo momento estão buscando espaço para leito. Hoje definimos mais 58 novos leitos, Praia Grande, Guarujá, São Vicente, Cubatão, com novos pedidos de leitos. Vamos encaminhar também ao Ministério
da Saúde para que a gente possa ter essa autorização e preparar a região. Nós já estamos montando esses leitos, embora a gente não tenha caso confirmado, a gente sabe que isso vai acontecer nas próximas horas. Então, a rede pública de saúde está sendo preparada com toda a infraestrutura para que a gente possa receber as pessoas aí, os pacientes, onde for necessário o tratamento em UTI por conta do coronavírus. Prefeito, a reunião de hoje já havia sido marcada, já tem outra reunião de avaliação, não? Na verdade, agora o trabalho não para. Nós estamos em tempo real, temos uma conexão por videoconferência permanente, WhatsApp, decisões online em tempo real. Esse momento que a gente está vivendo é um momento que exige tomada de decisão imediata, em caráter imediato, não pode esperar um dia. Se a gente perder horas, a gente perde vidas. Então é muito importante que a gente tenha aí esse ritmo de trabalho e essa dinâmica diferenciada em função do momento que a gente vive. Ok, prefeito, te agradeço muito, eu sei que tem muito trabalho para fazer aí, não vou tomar mais o teu tempo. Eu só queria deixar bem claro aqui a solicitude do prefeito, que atendeu um a um da imprensa como medida restritiva, né? A gente está mantendo a distância, não vou apertar-lhe a mão, prefeito, mas te desejo boa sorte. Obrigado e agradecer pelo trabalho da imprensa e pedir novamente, na verdade, apelar para que as pessoas que podem fiquem em casa, não saiam de casa. Quanto maior for a conscientização das pessoas, a gente se afastando rápido, a gente vai voltar a se abraçar rapidamente. As pessoas têm essa consciência porque o momento é grave e exige esse tipo de comportamento de todos nós. Muito obrigado, prefeito, pela sua participação. Então, aí as informações aí, palavra direta e reta do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que, como ele mesmo disse, está reunido 24 horas por dia aí via videoconferência, via aplicativo com os 9 prefeitos da região. A gente ressalta mais uma vez que essas decisões foram tomadas em colegiado, todos os prefeitos da região estão de acordo, então a coisa está acontecendo dessa forma. Eu agradeço pelo espaço aí no Baixada Esporte, já dizendo que a informação completa tem no Caderno Regional, tem no Bom Dia Cidades ou então a qualquer momento aqui na nossa programação. Com vocês aí no estúdio. Obrigado, gente. Tá aí, portanto, o repórter Fabiano Roma e a TV Santa Cecília com seu departamento de jornalismo prestando serviço para toda a nossa região. Vamos a uma pausa e a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Atenção, não pague juros abusivos, não perca o seu carro. Reduza seu financiamento em até 80%. Ligue agora, 3385-1002, 3385-1002. Fechadas. Então o padre fala mesmo que eu quero. Gente, é o seguinte, pessoal, a gente está comentando aqui. Tem um casamento sábado na igreja de Ibaré que foi cancelado? Não, assim, as pessoas têm que se conscientizar, a gente está falando isso agora, né? Por exemplo, eu quero mandar um abraço pro Moco, para toda a diretoria do Saldanha. Estou preocupado com o presidente João Pinto, que está lá em Portugal. Está lá em Portugal, viajou há pouco tempo. Viajou lá e tal. Mas ele ia ficar 30 dias lá, né? Então, aí ele tá lá, né? Ele já tem 80 anos, então tem que se preocupar realmente. E o Moco, que está como presidente interino, que é o vice-presidente, me ligou esses dias, a gente estava conversando a respeito do fechamento do clube. Já está fechado. Todos os clubes da Baixada Santista já estão fechados. E o Saldanha também. E tinha um casamento para 200 pessoas no salão de festa do Saldanha nesse final de semana, ia ser na igreja do Imbaré, né? E ele tava todo mundo preocupado, o que vai fazer? A pessoa teve que negociar e teve que cancelar o casamento. Cancelou o casamento na igreja, cancelou os fornecedores, cancelou tudo. Não tem jeito. 200 pessoas num local fechado, num casamento, não tem como fazer. Alessandro, aproveita e dá o seu destaque final aqui. Olha, eu quero dar meu destaque final dizendo para todo mundo que a gente tem nesse momento, a gente tem que ter um momento de união e de consciência, né? Nós não podemos mais pensar em si próprio, nós temos que pensar no próximo também. Muita gente que está aqui não faz parte do grupo de risco, mas se a gente não tomar consciência, vai chegar no grupo de risco, como aconteceu na Itália. E grande parte das mortes da Itália foi porque chegou no grupo de risco sem a consciência de quem não era, que ficou circulando. Então, nesse momento, quem puder trabalhar em casa, né, o meu escritório, por exemplo, já está todo mundo no home office, todo mundo trabalhando em casa e trabalhando muito, mas em casa, né? E a gente tem que ter essa consciência de poder fazer isso nesse momento, todo mundo junto, para a gente sair dessa situação, né? Ter calma, mas vamos sair dessa situação todos juntos. Legal, obrigado, Alessandro. Valmir Lopes, seu destaque final. Pois é, endossando as palavras do Alessandro Nunes, um momento excepcional, estamos vivendo um momento histórico, a gente espera que daqui a algum tempo, o menor tempo possível, que sejam poucas semanas, poucos meses, que a gente relembre desse momento como um momento que vai ficar marcado na vida de todos nós, mas que a gente consiga superá-lo da melhor maneira possível. Então, equilíbrio, que todos se preservem, fiquem em casa e em breve a gente estará de volta aí com mais informações e
com a vida normalizada e, por consequência, que é o assunto que a gente acompanha de perto, o esporte também entrando nos eixos. Mas o importante nesse momento é a preservação da vida de todos. Um grande abraço e até a próxima. Doutor Rafael Cobra. Não há como mensurar a consequência que a sociedade terá com esse aspecto. Então, eu acho que realmente é o momento de consciência e responsabilidade de todos. É algo que jamais imaginaríamos acontecer e tão próximo de todos. Então, é um momento de reflexão, de solidariedade com todos. E certamente esperamos que isso passe o mais rápido possível, mas em passando, eu acho que nós não teremos a mesma sociedade que tínhamos antes desse fato acontecer. Então, que Deus ilumine a todos, na verdade. Obrigado, doutor Rafael Cobra. Guido? Olha, a solidariedade nesse momento é um fato mais importante na vida de todos nós. A Baixada Santista tem aproximadamente 40% de idosos. 40% de idosos. Muitos dos idosos moram em edifícios. Muitos deles, às vezes, estão sozinhos. Moram sozinhos. 65, 70 anos está morando sozinho, dentro de um prédio. Você que mora no edifício e tem condições de sair, de ir numa farmácia, de ir de um mercado, faça uma reunião no prédio e veja quais os idosos que vão ter que ficar em casa e não vão sair. E às vezes vão precisar de um medicamento, e às vezes vão precisar de alguma coisa para comer, e você pode ajudar. O prédio pode ajudar. Alguém disponível no prédio para ir em tal lugar para ajudar um idoso. Então é um ato de solidariedade. No meu prédio já foi estabelecido isso. Já tem 3 ou 4 pessoas que se dispuseram a fazer esse trabalho. E eu tenho certeza que esse momento é o momento em que a solidariedade vai falar mais alto. Um abraço e até logo mais. Não sabemos quando, mas voltamos. Muito bem. Doutor Iberê Cirda, nosso querido professor, mestre, também acompanhando o Baixada Esporte, e é um desses que defende essa teoria, essa tese, né? Que idosos que estão em casa, que seria um risco sair, alguém possa ir lá e falar, você quer ir na farmácia? Deixa que eu vou. Vai lá, compra o remedinho, traz para ele, ele fica na casa dele tranquilo. Gente, uma ótima tarde. Baixada Esporte volta amanhã. Tchau.